Olá, olá, sejam bem-vindos ao Clube do Imperador e hoje nós falaremos sobre Guerra Fria. Vamos lá? Bom, o que foi a Guerra Fria? A definição mais simples seria um conflito político ideológico e um conflito militar, é claro, entre duas grandes superpotências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Duas superpotências, de um lado, os Estados Unidos da América, do outro, a URSS. De um lado, o capitalismo, do outro, o comunismo. Aí na nossa imagem de capa, nós vemos a bandeira norte-americana e também a bandeira da União Soviética, da antiga URSS. Ao fundo, dois punhos se encarando como se fossem um duelo, em uma luta. Os Estados Unidos de um lado e a URSS do outro. Essa guerra, considerada fria, devido existe sim um discurso militar, existe sim uma corrida armamentista nessa época e momentos específicos de tensão em uma linha tênue entre essas duas nações. Um passo errado desencadearia um novo conflito mundial que exterminaria a raça humana devido a algumas questões, como, por exemplo, a utilização das armas nucleares. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês alguns antecedentes que vão dar a possibilidade para o surgimento desse novo mundo no pós-guerra. Sabemos muito bem que após a Segunda Guerra Mundial, nós temos duas tropas, dois exércitos que auxiliaram muito os aliados. De um lado, a URSS, com o seu exército numeroso, bem treinado naquela época, conseguiu ocupar a Alemanha, ocupar Berlim. E de outro, nós temos os Estados Unidos auxiliando na ocupação da França, na desnazificação da região ocidental. As conferências de paz que surgiram foram muito importantes para a gente entender esse novo cenário global. A Conferência de Yalta e Potsdam foram duas conferências de paz que não frearam o avanço do comunismo. Dá para notar que quando Stalin auxilia os aliados, ele propõe a desnazificação oriental e a criação das repúblicas socialistas populares na Europa Oriental. Ao mesmo tempo, essas conferências elas tinham um objetivo: acabar com o nazismo. Portanto, o avanço do comunismo não foi freado nessas conferências de paz. Aí ao fundo, nós temos a imagem dos três grandes da Conferência de Potsdam, ok? Notem aí que nós não temos mais Churchill, mas sim Lee, e nós não temos mais Roosevelt, que tinha falecido, né? E aí o presidente Truman. Mas Stalin ainda firme e forte em sua cadeira. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um monopólio das armas nucleares por parte dos Estados Unidos devido àquele projeto Manhattan. Sabemos que os Estados Unidos soltou duas bombas no Japão, ainda no final do conflito do Pacífico, uma bomba em Hiroshima, outra em Nagasaki. Essas bombas atômicas mostram o poder nuclear que os Estados Unidos tinha na época. Essa demonstração de poder servia para amedrontar países como, por exemplo, o Japão, que foi o alvo, e ao mesmo tempo a URSS, ali no Oriente. Essas bombas nucleares que foram lançadas no Japão foram as únicas bombas nucleares lançadas em uma nação na história. Então, em nenhum outro momento da história, nós encontramos a mesma conduta ou ação executada pelos Estados Unidos nesta época. Ah, Pedro, mas não nunca soltaram? Não, em uma outra nação não. O que acontece sempre são testes. Testes de armas nucleares, de bombas nucleares, que são executados muitas vezes em cavernas subterrâneas ou no oceano. Aí sim eu posso dizer que vários países fazem testes dessa maneira. Esses testes, mesmo sendo distantes, né,
dentro do mar ou numa parte subterrânea, sismógrafos dos países que faz a medição, né, sísmica, consegue captar. Então, quando alguém dispara uma bomba atômica, países vizinhos sabem muito bem que é uma bomba atômica pelo sismógrafo. As ondas do sismógrafo, quando capta os efeitos de uma bomba, como a bomba atômica, a bomba nuclear, consegue identificar que é algo não natural. Então, as armas nucleares, o monopólio das armas nucleares por parte dos Estados Unidos vai amedrontar as outras nações de fato. Entanto, a URSS ela vai começar a competir nessa corrida nuclear e também se desenvolve a sua tecnologia nuclear. Há um desmoronamento dos impérios coloniais tradicionais, como a Inglaterra, a França, o Portugal e a Espanha, né? Esse desmoronamento traz, então, à tona essas duas superpotências. Até mesmo o Japão perde muito após a Segunda Guerra, nós sabemos muito bem. E, por fim, pessoal, a criação da ONU, por quê? Olha, a ONU ela vai fazer de tudo para que os interesses desses dois países sejam atendidos em certa medida, para não haver nenhum tipo de conflito armado e instaurar uma terceira guerra mundial que acabaria com o mundo. Então há uma dificuldade na articulação frente aos interesses dessas grandes potências por parte do Conselho de Segurança. Mas mesmo assim, conseguiram fazer com que essas duas superpotências não entrassem em conflito direto. Aqui, nós temos duas charges importantes para mostrar a divisão do globo entre essas duas potências. De um lado, nessa primeira charge, nós temos a Alemanha que vai ser dividida com um serrote, que está sendo segurado por dois representantes, um da URSS e o outro nos Estados Unidos. A Alemanha é dividida em duas partes, como foi o que aconteceu, onde foi criado a RDA e a RFA. A divisão da Alemanha mostra, já no início de 1945, mostra essa bipolarização do globo. Há uma divisão da Alemanha entre capitalistas e comunistas. Na outra charge, nós temos dois blocos, né? A criação de dois blocos, portanto, um bloco capitalista e o outro comunista. Sendo o bloco comunista lá atrás, com a cara do Stalin, e o bloco capitalista com o rosto dos personagens Truman, o presidente norte-americano, e o Attlee, que seria o primeiro-ministro da Inglaterra nesta época, com a saída de Churchill. Bom, um ano após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, em um discurso em Westminster College, em Missouri, nos Estados Unidos, que o Churchill apresenta um conceito que se tornaria viral. O conceito, a cortina de ferro. No seu discurso, ele fala que o comunismo, o Stalin, tinha criado uma cortina de ferro, onde que, a partir daquilo ali, a partir dessa cortina, do outro lado, tudo era diferente e as questões do mundo ocidental não penetravam nessa cortina de ferro. A cortina de ferro, esse conceito criado por Churchill, então designaria essa divisão do mundo entre o mundo oriental, comunista, e o mundo ocidental. Essa expressão não era 100% nova. O Churchill já tinha pronunciado isso outras vezes em 45, mas ela vai ficar popularizada nesse discurso, onde nós encontramos aí ao fundo uma fotografia do dia. E aí algumas charges interessantíssimas mostrando essa nova visão de mundo a partir da bipolarização. Aí uma tirinha da Mafalda, famosa Mafalda, ela desejando um Feliz Natal ao povo do Ocidente, desejando um Feliz Natal ao povo do Oriente. No entanto, o desejo de Feliz Natal ao povo do Oriente é ricocheteado na cortina de ferro. Ou seja, ela não conseguiu desejar um Feliz Natal ao povo do Oriente. Por quê? Porque é impenetrável. É uma cortina de ferro. Uma outra imagem mostrando Winston Churchill tentando ver o que tem atrás da
cortina de ferro. Olha só, nós temos aí o solo escrito Europa cortado ao meio, uma linha férrea cortada ao meio, uma placa mostrando que a Rússia, né, está na direção oriental, alguns fotógrafos, algumas pessoas chegando próximo ao muro, e um inscrito no muro, né? Não é admitido a passagem por ordem de Joe. Quem é Joe? Aí é uma brincadeira que eles fazem, né, com Joseph Stalin, tá? Então, por ordem de Stalin. É interessante que nós conseguimos notar que o Churchill consegue levantar um pedaço da cortina de ferro. Isso mostra também o poder das palavras de Churchill. Aqui no mapa, a imaginária cortina de ferro, dividindo a Europa em duas partes. De um lado, nós encontramos aqueles países que foram desnazificados pela URSS e se tornaram repúblicas populares, cada qual com um partido comunista local, e esse partido comunista local, consequentemente, estava ligado diretamente ao Partido Comunista Soviético. Então havia um controle político sobre essas nações. A Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, entre outros que foram incorporados à então União Soviética, como Letônia, Estônia, Ucrânia, enfim. Nós temos a Iugoslávia e a Albânia do lado de cada cortina. Notem que a Iugoslávia e a Albânia, mesmo sendo territórios socialistas, eles não estão sobre o domínio da União Soviética. Ou seja, nós temos um partido socialista na Iugoslávia que controla a nação. Só que esse partido socialista, ele não está ligado ao Partido Comunista Soviético. Então havia um certo tipo de independência da Iugoslávia, né? A autonomia da Iugoslávia. Por isso mesmo, ela não se encontra na cortina de ferro, ok? Em vermelho mais escuro, seria o território da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Agora, mais claro, as repúblicas populares, que foram desnazificadas pela URSS no contexto da Segunda Guerra Mundial e que se tornaram, então, membros do bloco. Então, posso dizer que a ordem na Guerra Fria se tornou bipolar. A hegemonia mundial era disputada por duas superpotências. Assim, em ambos os lados, há uma necessidade de mostrar qual seria o melhor. Há uma disputa não só ideológica, não só da propaganda, mas também uma disputa tecnológica, uma corrida armamentista, uma corrida espacial, espionagem, grupos de espionagens de ambos os lados, a busca de aliados, conflitos regionais e difamações. Os dois países eram ícones da felicidade. Nos Estados Unidos, pela valorização da riqueza material, pelo individualismo e, é claro, pelo espectro da democracia. Para o bloco capitalista, pessoal, a democracia só existiria em um mundo livre. Em um mundo, no caso, onde a liberdade era defendida e eles condenavam os comunistas pelos governos autoritários e sem liberdade. Logo, não democratas. A URSS se vangloriava também, era um ícone da felicidade pela garantia do bem-estar social, pela garantia da igualdade entre as pessoas, da melhor distribuição de renda, da vida simples, da glorificação ao Stalin, stalinismo, da censura à arte ocidental, da burguesia e do espectro do coletivismo. Uma vida coletiva. Vamos pensar juntos e construir um futuro para garantir um bem-estar coletivo. Há visões características de cada lado, mostrando os ícones da felicidade de cada lado. Sobre a corrida armamentista, nós sabemos que os Estados Unidos já tinha o seu projeto bem realizado e já testado
E a URSS, ela vai entrar nessa corrida da construção da sua tecnologia nuclear e consegue seu feito. Há diversos testes e eles depois fazem a propaganda da sua tecnologia nuclear. Então, pessoal, há uma tensão entre os dois blocos, há uma tensão entre esses dois países. Existia até mesmo um telefone, na época, que era uma linha direta do Kremlin à Casa Branca. Esse telefone, na Casa Branca, era conhecido como a linha vermelha, onde que o presidente norte-americano conseguia conversar diretamente com o secretário-geral, ou seja, uma época, o Stalin, outra, Khrushchev, enfim, o secretário-geral, que é o líder, né, da URSS. Então imagine as tensões, né, sabendo que os dois países estão muito bem unidos. E aí, nessa imagem, é uma fotografia real no momento da explosão de uma bomba atômica. Aí na região de Bikini, esse território de Bikini é no Pacífico. Como eu disse, esses testes são feitos no oceano ou no solo, só que em cavernas subterrâneas. Aqui, a corrida espacial, como eu disse, não só a corrida armamentista, nuclear, mas também a corrida espacial. O primeiro ser vivo a ir para o espaço foi a cadelinha Laika. A cadela Laika é uma fotografia da cadela Laika. A cadela Laika vai ser lançada ao espaço pela União Soviética em 1957. A corrida espacial era importante para mostrar, né, a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico de ambos os países, de ambos os blocos. Até mesmo a tecnologia espacial, essa corrida espacial, mostrava que se eles conseguem fazer isso para lançar um animal ou seres humanos no espaço, o que eles não podem fazer no campo militar. Então, olha só que interessante, hein? É a demonstração de força. Essa corrida é como se fosse uma competição de fato, um campeonato, que ora um estava na frente, ora outro estava na frente. Tem até um documentário no Netflix que mostra a corrida espacial na Guerra Fria, mostrando esse duelo. Né? Ora tá 1-0 para o URSS, ora 1-1, e assim vai. Aqui, o satélite Sputnik. O primeiro satélite a orbitar a Terra. O satélite Sputnik, até hoje, orbita a Terra e é um satélite russo. Comparado com outros satélites, é um satélite muito pequeno, viu, pessoal? E ele foi lançado também em 1957. Aqui, a imagem, à sua esquerda, de Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a ir para o espaço, também russo. 3-0 para a Rússia, hein? E ao lado dele, o astronauta norte-americano, que foi o primeiro a pisar na Lua, Neil Armstrong. A espionagem, pessoal. Na espionagem, nós temos aí dois símbolos importantes da espionagem da Guerra Fria. Ao seu lado esquerdo, o símbolo da KGB. Era uma central de espionagem da URSS. E ao seu lado direito, o símbolo da Agência de Inteligência Norte-Americana, a CIA. Pessoal, era muito comum agentes secretos, pessoas infiltradas nos países rivais. A espionagem era importantíssima para ambos os lados, já que existia essa barreira, né? E para tentar conseguir extrair o máximo possível de informações do outro bloco, essas práticas ocorriam. Nos Estados Unidos, a espionagem ela vai ganhar as telas do cinema. O 007, uma série de filmes. E o 007 é um espião, né? Na verdade, um espião britânico que utiliza de artimanhas e sempre nessa época da Guerra Fria, a maioria das vezes, pelo menos, o inimigo ele era russo, o inimigo era soviético, o inimigo era comunista. Interessante como que nos filmes do 007 o inimigo muda, né? Porque muda o contexto histórico. Se nós estamos no contexto da Guerra Fria, é claro que o cinema hollywoodiano vai colocar o inimigo como
aquele que pertence ao outro bloco. Hoje, por exemplo, o inimigo do 007 é um terrorista, é uma pessoa talvez ligada ao tráfico, enfim. Aquele que quer roubar uma tecnologia, né, de ponta, de inteligência artificial ou de uma arma química. Então é interessante mostrar como que o inimigo muda de acordo com o contexto histórico. Bom, nós temos também os conflitos indiretos que ocorreram entre as duas nações. Como eu disse, não houve um embate direto, não houve uma guerra direta entre essas duas nações, mas houve conflitos indiretos. Essas duas superpotências disputavam zonas de influência, áreas de influência no globo, principalmente áreas no território africano e asiático. Dentro do processo de descolonização afroasiática, essas duas superpotências vão apoiar nações que queriam a sua autonomia, a sua independência no continente africano e no continente asiático e patrocinavam, investiam nesses processos de descolonização, investiam com artilharia, com armamento, investiam nas campanhas de independência, mas ao mesmo tempo envolveram também em conflitos como, por exemplo, a crise grega, o conflito das Coreias e o conflito da Indochina, no caso, a Guerra do Vietnã. Onde uma nação colocava o seu dedo, a outra superpotência, no caso, né, não colocaria. Então, enquanto os Estados Unidos investia em um determinado país, a outra superpotência, o RSS, não investiria. O caso da Indochina é muito emblemático. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos colocam tropas norte-americanas, né, diferente dos outros conflitos, e a URSS, ela não apoia o Vietnã do Norte. Quem apoia é a China, né? Mas, enfim, dá para notar que há essas zonas de influência e o interesse direto, né, dessas superpotências nessas áreas. Agora, prestem atenção, esses conflitos indiretos são chamados de guerras quentes. As guerras quentes dentro da Guerra Fria. Momentos de tensão, momentos quentes dentro de uma guerra ideológica, dentro de um conflito que não necessariamente foi direto e armado entre a URSS e os Estados Unidos. Então vamos para a nossa primeira fase da guerra, que vai aproximadamente dos anos 40 aos 50. Então, aproximadamente 20 anos, que é marcado pela criação de planos para ampliar o poder dessas duas superpotências. Em 1947, o presidente Truman, pela imagem ao fundo, uma pintura do presidente Truman, em 1947, o presidente Truman, norte-americano, lança a chamada Doutrina Truman. O que é a Doutrina Truman? A Doutrina Truman apresentava o apoio às chamadas nações livres, ou seja, livre da dominação comunista, livre e resistente ao comunismo. Eles combatiam com a Doutrina Truman o comunismo em qualquer lugar do planeta. A Doutrina Truman vai ser muito importante para mostrar essa repulsa que os norte-americanos tinham com a esquerda. E principalmente a repulsa com esses considerados inimigos do povo. Há uma perseguição e um combate ao comunismo. Eu posso dizer que a Doutrina Truman é considerado o marco zero da Guerra Fria. A partir dessa declaração, vão ser criadas ações para desenvolver esse combate ao comunismo. Dentre as ações criadas, nós temos o Plano Marshall. O Plano Marshall ganha esse nome devido ao secretário de Estado norte-americano, conhecido como George Marshall. Ao fundo, você encontra a figura de George Marshall no nosso slide. Esse plano, pessoal, ele era econômico e ao mesmo tempo militar. Mas era uma planificação econômica mais do que militar,
para auxiliar os países europeus ocidentais no seu processo de reconstrução no pós-Segunda Guerra. E, ao mesmo tempo, essa presença de reconstrução, essa presença norte-americana e do capital norte-americano na reconstrução desses países, reduziria uma possível influência soviética sobre os países do oeste europeu. Então, o Plano Marshall vai ser um desdobramento da doutrina Truman. A recuperação econômica tinha como objetivo, então, fazer com que os Estados Unidos participassem dessas economias da Europa Ocidental. Principalmente, o Plano Marshall vai ser muito aplicado na Alemanha Ocidental, na chamada RFA. Outros países também vão pactuar com os Estados Unidos e pedir auxílio aos Estados Unidos nesse plano conhecido como Plano Marshall, como, por exemplo, a França, a Itália e até mesmo a Grécia. Então, o Plano Marshall vai impedir que o socialismo crescesse nesses países. A Grécia, por exemplo, sofreu uma crise no pós-guerra e o movimento social e os partidos socialistas na Grécia estavam crescendo nessa época. Então, há uma possível instalação de um regime socialista, por exemplo. Então, o Plano Marshall vai auxiliar na medida que ele consegue afastar e reduzir esses anseios do socialismo em países como a Grécia. Então, ele previa a concessão de créditos para a recuperação da indústria, da agricultura, obras de reconstrução do pós-guerra, revitalização das cidades. Algumas empresas norte-americanas vão, então, se beneficiar com isso, porque vão vender produtos, né, mercadorias para esses países. Muitos dos repasses do Plano Marshall foram para combater epidemias, alívios humanitários, e os resultados foram muito bons. Em contrapartida, na mesma época que os Estados Unidos está tentando reforçar a sua posição na Europa, foi criada a chamada Cominform. É o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários. A Cominform seria, então, uma instituição que unia todos os partidos comunistas da Europa, principalmente os partidos comunistas das repúblicas populares. Visava garantir uma uniformidade da ideologia comunista e uma ação comum entre os líderes desses partidos que tinham poder no leste europeu. Além, é claro, o Cominform protege o espaço que foi conquistado pelos soviéticos, né? Então, ele consegue proteger esse território da cortina de ferro. Então, há um caráter defensivo do Cominform e, ao mesmo tempo, foi criado o chamado Comecon. Aqui, a propaganda do Plano Marshall. Uma propaganda mostrando os países unidos aos interesses do mundo capitalista, unidos no Plano Marshall. Então, todas essas bandeiras de países que vão ser auxiliados pelo Plano Marshall. E aí, ó, o mapa ao lado mostra auxílio de recursos que foram entregues a esses países, cada qual com um recurso específico, uma porcentagem específica que aderiram ao Plano Marshall. Dá para notar que a Inglaterra, a França e a Itália e a Alemanha Ocidental foram os países que mais necessitaram desses recursos do Plano Marshall. Interessante também notar que a Espanha se encontra cinza, tá vendo? Ela não aderiu ao Plano Marshall. E você pode notar também que na propaganda a bandeira da Espanha não está lá. A Espanha ainda tinha um líder fascista, o general Francisco Franco. E o fascismo é antiliberal e anticomunista, então não está nem de um lado nem de outro. A Espanha é neutra nessa bipolarização do mundo. Bom, aqui o emblema da Cominform, no seu lado esquerdo, e na tela, do seu lado direito, a bandeira da planificação do Bloco Socialista, conhecida como Comecon.
Vai ser criado também planos de competência militar, como, por exemplo, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN vai ser criada em 1949 com o intuito de criar uma aliança política militar entre os países capitalistas europeus, né, sob a liderança dos Estados Unidos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, até hoje existe. É também reflexo, resultado da doutrina Truman, e foi criado com o objetivo, então, de fortalecer militarmente esses países frente ao avanço soviético. Várias tropas da OTAN, tropas mistas, foram colocadas, por um tempo, na Alemanha Ocidental, para defender o território da Alemanha Ocidental. Do outro lado, nós temos o chamado Pacto de Varsóvia. Em 1955, a criação do Tratado da Assistência Mútua Europeia Oriental, ou seja, o Pacto de Varsóvia, era caracterizado pela defesa militar da União Soviética. Então foi um instrumento militar de intervenção usado pelos soviéticos para manter os estados do leste europeu. Por exemplo, na década de 50, houve uma intervenção militar na Hungria, um território do leste europeu, que era governado por um partido comunista, mas houve a intervenção militar nesse território, foi invadida por tropas do Pacto de Varsóvia, em decorrência de um movimento que foi criado, né, um movimento político na Hungria, para acabar com o socialismo. Esse movimento logo foi contido pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Tem um trecho do Joseph Stalin. Olha o que ele diz. Um novo alinhamento das forças políticas surgiu, dois campos opostos se formaram. De um lado, a política da União Soviética e dos países democráticos direcionada para anular o imperialismo e fortalecer a democracia. Do outro lado, a política dos Estados Unidos e da Inglaterra, direcionada ao fortalecimento do imperialismo e anulação da democracia. O plano Truman, Marshall, é somente uma das partes, a seção europeia de um plano geral, de uma política expansionista mundial levada avante em todas as partes do mundo. Joseph Stalin. Interessante também é citar que o plano Marshall ele poderia ser implementado nos países do leste europeu, se algum país quisesse. Por isso mesmo, a rapidez da contrapartida criada pela URSS. Nós não podemos deixar um país do nosso bloco associar ao plano Marshall. Se isso ocorresse, poderia desencadear mudanças na configuração política e esse partido sairia do bloco socialista. Por isso mesmo, a necessidade de criar um plano rápido para manter a uniformidade desse bloco. Recapitulando, pessoal, nós falávamos sobre as planificações econômicas criadas, né? Tanto do bloco capitalista quanto do bloco socialista. Bom, preste atenção, é a partir da doutrina Truman que nós temos a sua concretização, a sua instrumentalização a partir do plano Marshall, da OTAN, que nós falaremos daqui a pouco também. E em contrapartida, para competir com o bloco capitalista, foi criado o Comenform, o Comencom, o Pacto de Varsóvia, que nós falaremos daqui a pouco também sobre o Pacto de Varsóvia. Mas antes de mostrar essa instrumentalização militar da OTAN e a instrumentalização militar do Pacto de Varsóvia, olha só essa charge. A bola de basquete com o chancelada, carimbada, né? O plano Marshall. A cesta sendo a Europa. E olha o jogador. O jogador. Um comunista, no caso Stalin. Aqui, o bloqueio por parte desse grande jogador, o Stalin, para o plano Marshall não atingir os países do leste europeu. Não atingir os países que estão associados ao bloco socialista. Aquelas democracias populares. Aqui, outras charges interessantíssimas, propagandas, na verdade, interessantíssimas,
desta época. A primeira, no seu lado esquerdo, nós temos uma propaganda norte-americana. No navio, nós encontramos Tio Sam, representando os Estados Unidos, e o navio indo em direção a um iceberg vermelho, um iceberg comunista, um iceberg que causa mortes, né, a partir do momento que uma embarcação bate em um iceberg. É o caso do famoso Titanic. De alguns países já morreram batendo neste iceberg. Preste atenção. São lápides. As lápides da China, da Hungria, da Polônia, da Coreia do Norte, da Prússia Oriental, né, da RDA, da Tchecoslováquia. Lápides, países que morreram por baterem nesse iceberg. E lembrem-se, a anedota do iceberg. O iceberg mostra só a ponta. Para baixo é muito maior. E será que os Estados Unidos vai conseguir desviar desse iceberg? Bom, agora, do lado direito, uma propaganda do lado soviético. Do lado soviético, um soviético, né, um trabalhador soviético negando os produtos do mundo capitalista. Dá para notar que esse senhor de cartola do mundo capitalista, dá para notar estampado na sua veste a bandeira norte-americana. E ele está oferecendo produtos norte-americanos que estão sendo negados. E lá ao fundo uma bandeira. Viva a URSS. Neste mapa, nós temos em lilás o Pacto de Varsóvia. Esses países que estão associados ao Pacto de Varsóvia, que eu vou explicar agora para vocês, a partir de 1955, são países do bloco socialista. Já os países que estão associados à chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949, são associados então ao bloco capitalista. Além disso, nós temos países numa cor amarelo mais escuro, tá vendo? Esses países da cor amarelo mais escuro, quase um mostarda, são países aliados à OTAN, mas que não fazem parte da OTAN. O Brasil, no caso, seria um desses. E por fim, os países neutros. Esse amarelo mais claro. São os países neutros que não aderiram em um desses pactos da OTAN ou o Pacto de Varsóvia. Ok? Mas o que foi o Pacto de Varsóvia? O que foi a OTAN? Como eu disse, a instrumentalização militar dos dois blocos, para ter uma presença militar e um tipo de permanência das suas zonas de influência. É a partir dessa experimentação que nós vamos encontrar conflitos, como, por exemplo, a Guerra Civil da Grécia, a Guerra da Indochina, no caso, o Vietnã, a Guerra das Coreias e a crise de Berlim. Tudo começa antes da criação desses pactos militares, dessas alianças militares, tudo começa devido a esse senador aí, ao fundo, anticomunista, um senador norte-americano, o Joseph McCarthy. Joseph McCarthy, senador da época, no período do presidente Truman e depois do presidente Eisenhower. O Joseph McCarthy, ele apresenta uma proposta no Senado para a criação de um conselho que era anticomunista e que perseguiria espiões, pessoas aliadas ao comunismo, adeptos às ideias do comunismo dentro dos Estados Unidos. Então, o senador ele apresenta a sua proposta, o seu projeto. Esse projeto vai ser contemplado e, assim, a partir de 48, há uma perseguição constante nos Estados Unidos a artistas, a intelectuais, a lideranças de movimentos sociais, lideranças, por exemplo, do movimento dos negros, de movimentos feministas, de homossexuais.
funcionários de setores governamentais que eram suspeitos e pessoas ligadas ao comunismo, é claro. Então todas essas pessoas foram perseguidas. Olha só, o McCarthy, ele vai conseguir, a partir da efetivação da sua proposta, do seu projeto, ele vai perseguir as pessoas contrárias aos Estados Unidos, ou à realidade norte-americana, intitulando-os de comunista. Então, muitas pessoas não tinham nada a ver com o movimento comunista, por exemplo, lideranças negras, mas que foram perseguidos. Esse movimento de perseguição nos Estados Unidos, que durou esses 4 anos aproximadamente, ficou conhecido como a caça às bruxas, onde pessoas vão ser presas, condenadas à morte e até mesmo extraditadas. Muitas pessoas vão fugir dos Estados Unidos nessa época, é claro, com medo, né, dessa ameaça do chamado macartismo. Então, o que é o macartismo? O macartismo vai ser esse período, né, de ações de perseguição anticomunista, de perseguição a pessoas que eram intituladas, suspeitas, com ligação ao comunismo, mas não necessariamente todas eram. Então, muitas pessoas que foram perseguidas não sabiam nem por onde passava o comunismo. Nesse caça às bruxas, o McCarthy, então, vai ficar famoso em todos os Estados Unidos. Existem casos emblemáticos dessa época. Só que é o seguinte, em 52, com as novas eleições, o presidente Eisenhower, ele vai sair como vitorioso, um general, que ficou famoso durante lá o período da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa que estava ligada ao governo, etc. Esse general, o Eisenhower, ele vai conseguir, então, se eleger como presidente norte-americano. Ele, na época, estava até sob o comando da já criada OTAN. Então ele era um grande herói da Segunda Guerra, tinha uma experiência militar, mas não tinha muita experiência política. E o McCarthy, ele vai continuar propondo isso, essa política de perseguição anticomunista nos Estados Unidos, só que ele já tinha perdido muita expressão. Por isso que vai durar somente 4 anos, porque depois desses 4 anos de intensa caça às bruxas, com a eleição do Eisenhower, o macartismo ele vai perdendo força. Aqui é o Eisenhower mostrando alguns pontos de organização que ele acreditava que era uma organização comunista dentro dos estados norte-americanos. Então aqui ele apresentando o seu projeto dentro do Senado para a criação então do Comitê de Atividades Anti-Americanas. O que é esse comitê? É esse grupo que ele vai criar para perseguir e estudar os casos de pessoas que poderiam ser comunistas e se fossem, eram perseguidas, enfim, presas, etc. Aqui, o caso emblemático do casal, a Ethel e o Julius, que foram presos, acusados de serem espiões soviéticos. As provas foram tão inconclusivas, pessoal, que até hoje o caso é emblemático e não sabemos se de fato eram ou não, mas eles foram condenados, presos e condenados à cadeira elétrica, casal Rosenberg. E o caso do Chaplin. Charles Chaplin, um grande ator britânico que morava nos Estados Unidos há 30 anos já. Ele vai fazer uma viagem para a Grã-Bretanha, a sua terra natal, uma espécie de férias, e para voltar para sua casa nos Estados Unidos, ele vai ser impedido. Ele vai ser impedido de voltar para os Estados Unidos, acusado de ser um espião também, um informante soviético, comunista. Tanto a CIA nos Estados Unidos como na Inglaterra, a M5, né, que era um grande departamento de espionagem da Grã-Bretanha, vão pesquisar sobre a vida do Charles Chaplin e não vão encontrar alguns dados, como, por exemplo, onde ele nasceu, o seu nome original. E até hoje é meio que emblemático isso. E ele, então, vai ser impedido de voltar para os Estados Unidos. O Charles Chaplin fica chateadíssimo com isso. Então, vários artistas foram perseguidos, até o Chaplin, que era um dos grandes nomes do cinema. Até mesmo, na década de 70, ele vai receber um Oscar de honra, e foi quando ele voltou para os Estados Unidos só para receber. Foi a única vez depois
disso que ele bota os pés nos Estados Unidos novamente, mas só para receber esse Oscar de gratidão e também de pedido de desculpas, né, do povo norte-americano. Bom, pessoal, a política do McCartney, esse plano, o macartismo, vai gerar uma desconfiança tamanha que ele vai potencializar a criação dessas instituições que eu disse para vocês no mapa, né? A OTAN e o Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN vai ser criada para os Estados Unidos preservar a sua esfera de influência, principalmente na Europa. Essa aliança militar entre países capitalistas vai ser muito importante porque tropas norte-americanas vão começar a se fixar em determinados territórios na Europa. Então, alguns países vão se aliar, tá certo? A chamada OTAN. Por exemplo, Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, Portugal e Itália. Grécia, Turquia e Alemanha Ocidental vai se aliar também, mas posteriormente. Ao fundo, nós temos o emblema, o símbolo da OTAN, uma organização que existe até hoje, uma organização que hoje, é claro, é aberta a outros países, até mesmo a Rússia já tentou ser membro da OTAN. Aqui, neste mapa, mostra os países hoje filiados à OTAN. E, do seu lado esquerdo, uma propaganda da OTAN, dos soldados unidos, né, pela causa, pela OTAN, ou também conhecido como NATO. NATO é pela sigla, né? A gente fala OTAN, mas a sigla original é NATO em inglês. Em contrapartida, a URSS vai criar também o seu bloco militar, uma aliança militar entre países do leste europeu. Os membros eram a URSS, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia. Depois, Cuba e Montenegro também vão participar, tá certo? Posteriormente. Mas o Pacto de Varsóvia foi criado em 1955, anos depois da chamada OTAN. Essa aliança militar vai ser muito importante para a defesa dos interesses da URSS. Essa é a reação da URSS à OTAN e, ao mesmo tempo, a reação da URSS pela OTAN ter colocado tropas na Alemanha Ocidental. Em 1955, pessoal, a OTAN vai colocar na Alemanha Ocidental algumas tropas na defesa do território da RFA. Em contrapartida, o Pacto de Varsóvia vai ser montado para colocar tropas na RDA. E foi um momento delicado, a chamada crise das Alemanhas, ok? Aqui nós temos uma propaganda do seu lado esquerdo, mostrando todos unidos militarmente por uma única causa. E um mapa mostrando os países que são membros, ou que foram, melhor dizendo, membros do Pacto de Varsóvia. Então, pessoal, esse momento dessa crise que aconteceu na Alemanha vai ser muito emblemático para a história. Então, eu queria falar um pouquinho sobre ele. Nós sabemos que em 1948 e 49, a Alemanha vai ser dividida a partir lá daquilo que foi discutido nos tratados na Conferência de Alta. Nós sabemos que houve, então, a assinatura de um tratado para a divisão da Alemanha em 4 partes, sendo 3 para o mundo capitalista e uma parte para o mundo socialista. A divisão vai ser feita, então, entre 4 países, entre a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a URSS. Bom, então foi estipulado assim e criado 2 Alemanhas. A Alemanha Ocidental, a RFA, desculpa, e a Alemanha Oriental, a RDA. No entanto, pessoal, a RFA vai fazer o seguinte, a Alemanha Ocidental, tá? Essa zona ocidental. A Alemanha Ocidental vai pensar na seguinte proposta, né? Já que 3 países estão influenciando a reconstrução dessa Alemanha Ocidental, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, por que não esses 3 países se organizarem para criar um plano econômico integrado, único para a Alemanha? Porque senão ela vai ficar partida, né? E todos têm o mesmo interesse, é do mundo capitalista. Então, eles vão unir o país numa única administração, criando uma capital, a cidade de Bonn, vai ser a capital da Alemanha Ocidental, e um único plano econômico. Eles vão abraçar o plano Marshall, né, criado pelos Estados Unidos, para reconstruir a Alemanha e, ao mesmo tempo, criar uma moeda para a Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Ocidental vai se desenvolvendo rapidamente
pela essa integração econômica entre os três países, ok? O que acontece? Nós sabemos que a Alemanha foi dividida, mas a cidade de Berlim também. Então vamos ao mapa do lado direito. Ali, o mapa mostra Berlim, o território de Berlim, dividido também em 4 zonas, em 4 partes. Uma zona americana, uma inglesa, uma francesa e uma soviética, tá vendo? A parte ocidental, da mesma forma, capitalista, e a oriental, socialista. Bom, já que nós temos a integração da Alemanha Ocidental, por que não integrar também a Berlim Ocidental? Da mesma forma, Berlim Ocidental vai ser integrada e a moeda que eles criaram vai ser utilizada nessa parte ocidental de Berlim. E Berlim Ocidental, ela vai se desenvolver muito rápido por conta disso, e há contrastes em Berlim. Berlim Ocidental era muito melhor para se viver, vamos dizer assim, do que Berlim Oriental. Tanto é que os cidadãos de Berlim, que viviam na zona soviética, começaram a migrar de maneira massiva. Há momentos que há uma migração constante de 1.000 pessoas mudando de um lado para o outro. Então, muitas pessoas começam a migrar para o lado ocidental. Isso gerou uma crise muito contundente. Bom, a represália, portanto, dos soviéticos, e a primeira questão vai ser: vamos impedir o abastecimento da Berlim Ocidental. Eles vão criar uma espécie de barreira no limite da Berlim Ocidental. E lembrem-se, todo o tráfico terrestre, né, a malha ferroviária e tudo mais, estava sob controle soviético, porque Berlim está na zona soviética, está aqui na Alemanha Oriental, né? Então, ele dificulta o acesso para o abastecimento da Berlim Ocidental. Quando ele faz essa represália, esse bloqueio da Berlim, os países do bloco capitalista, né, principalmente Inglaterra, França e Estados Unidos, vai pensar, como que a gente vai abastecer? Então eles vão começar a abastecer a cidade por via aérea. Aqui nós temos 3 aeroportos que trabalhavam sim dia e noite, o tempo inteiro estava descendo e subindo avião nesses aeroportos para abastecer a Berlim Ocidental. Dizem que foi a maior estratégia de porte para abastecer um território da época. Uma estratégia muito arriscada e, ao mesmo tempo, foi custeado por esses países, mas o custo era altíssimo, elevado, né? Para completar a crise em Berlim, passando os anos, depois desse bloqueio, passando os anos, as pessoas ainda continuam a fugir de um lado para o outro. Então, foi necessário a construção de um bloqueio da zona soviética para a zona capitalista. Tá vendo a linha pontilhada vermelha? Divide aí as 2 zonas. Essa divisão vai ser física, vai chegar a um ponto, vai ser física. Como assim, Pedro? Você pode me perguntar. Olha, eles vão criar um muro. Em 1961, a criação do Muro de Berlim, com 155 quilômetros de extensão. Partes do muro têm até 4 metros de altura, outras partes, uma metragem menor ou uma metragem maior. Então, a média é isso, de 3 a 4 metros de altura de muro, ok? Ele foi construído rapidamente. Antes, já havia uma divisão. Eles começam de uma noite para outra, pessoal, num processo que durou aproximadamente 6 horas, de uma noite para outra, em 1961, eles vão cercar. Mas vão cercar com arame farpado, vão colocar alguns guardas, etc. Depois o muro vai sendo construído aos poucos, tá bom? Junto a essa construção do Muro de Berlim, foi construído 302 torres no decorrer da extensão do muro. Torres de vigia e locais de passagem de um lado para o outro. A pessoa que poderia transitar de um lado para o outro, ela só transitaria a partir de uma documentação oficial e tudo mais. Era como se fosse um passaporte que você deveria ter, e havia a necessidade dessa identificação. E aí, pessoal, nessas 302 torres, tinham soldados. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 14 mil soldados armados vigiavam toda a extensão do muro. Tinham holofotes. Então ninguém saía do lado soviético e entrava sem autorização do outro lado e vice-versa. O muro foi um cenário dramático para Berlim, é um marco, um símbolo da Guerra Fria,
É um marco até mesmo do muro criado na fala do Churchill, né, da cortina de ferro, simbolicamente é uma cortina de ferro. É conhecido também como Muro da Vergonha e conhecido também como Faixa da Morte. Por que Faixa da Morte? Porque muitas pessoas tentavam pular o muro, ou julgar crianças ou bebês de um lado para o outro. As pessoas que eram julgadas de um lado para o outro, né, arremessadas, muitas vezes morriam, eram baleados no ar por guardas do Oriente. É a música The Wall, feita pela banda Pink Floyd, uma música que retrata um regime ditatorial, fala um pouco sobre as ditaduras, fala sobre o ensino autoritário e fala, ao mesmo tempo, sobre o muro. A música foi emblemática, e até mesmo a banda Pink Floyd, o seu grande compositor e baixista, Roger Waters, disse que faria um show, uma apresentação gratuita após a queda do muro de Berlim, e assim o fez. A apresentação foi um sucesso. A foto ao fundo é da construção do Muro de Berlim, parte do Muro de Berlim, aí sendo construído por algumas pessoas, operários, e sendo vigiado, né, pelos militares. Essa construção ocorreu em 1961. Aqui, uma outra imagem mostrando Berlim dividida, a ala oriental e a ala ocidental de Berlim. O muro percorria toda a extensão territorial da cidade, onde em certos pontos o muro era mais alto, outros pontos o muro era um pouco mais baixo. Mas dá para notar nessa fotografia como que o muro serpenteava toda Berlim. Nós ficamos por aqui com a nossa primeira parte da aula de Guerra Fria. Nos encontramos na próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até lá!